Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim, você está no canal Espiritismo Fácil e vamos seguir aqui com o nosso ESD online. Seguimos estudando o tomo 1, estamos no módulo 5. Hoje vamos iniciar o roteiro, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O roteiro 3, que vai estudar sobre a mediunidade com Jesus. É esse tema que vamos retomar o nosso ESD a partir de hoje. Então, o objetivo desse capítulo é analisar as características do que seria essa mediunidade com Jesus e refletir sobre o ensino evangélico de dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, segundo o Espiritismo. Então, o livro do Wesley sempre tem alguns inícios, algumas sugestões aqui. Já vamos passar para os subsídios, que é onde está toda a matéria que a gente precisa aprender hoje. Então, ele começa aqui dizendo: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. E talvez isso seja a coisa mais importante dessa questão do dar gratuitamente, o que gratuitamente recebestes. Não podemos utilizar esse dom da mediunidade para curar doentes, expulsar os demônios, como ele fala aqui, para vender, para trocar por dinheiro, para fazer especulação, nem ser um meio de vida. Então, quem trabalha com mediunidade deve dar gratuitamente aquele dom que gratuitamente recebeu e não cobrar por isso, nem fazer isso como seu trabalho oficial, da onde vai receber os recursos para as demandas do seu dia a dia no seu lar, né? Ressalta dessas palavras do Cristo que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Que se você tiver essa mediunidade curadora, que inclusive é um tipo de mediunidade mais rara, e você utilizar como comércio, como meio de vida, sair curando as pessoas em troca de dinheiro por sua mediunidade, aí é mais errado ainda, né? Como ele coloca aqui. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E isso é muito verdade, que ele está colocando aqui 3 pontos. O médico, ele é a profissão dele, no caso, por exemplo, eu que sou médica, a minha profissão é ser médica. Então, esse é o meu meio de vida. Eu troquei estudo, né? Eu vou trocar com o meu paciente o estudo que eu tenho daquela doença pelo dinheiro dele. O magnetizador, a mesma coisa, vai trocar o seu próprio fluido, o magnetizador puramente material, né? Vai trocar o próprio fluido por dinheiro, por um pagamento. Já o médium curador, não, porque a energia não está vindo do médium curador, está vindo dos espíritos, e o médium curador está sendo um simples instrumento. Então, ele não pode cobrar por isso. E é justamente isso que ele segue aqui dizendo: os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Mas é importante lembrar aqui uma coisa nesse trecho,
que quando ele fala que essas palavras que são dadas a eles médios não são fruto de suas concepções, nem pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais, isso não quer dizer que o médium não exerça, sim, uma importante influência nisso aí, no tocante de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um instrumento melhor para que os bons espíritos o utilizem de uma forma adequada. É como você vai consertar alguma coisa. Se lhe derem um instrumento ruim, você não vai consertar adequadamente. Já se lhe derem um instrumento bom, o conserto vai ser muito melhor. É a mesma coisa aqui. Isso não exime o médium de estudo de melhora pessoal para ser um instrumento melhor de curar, né? Além disso, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Né? Só estar atento, né? Isso daí. Note-se, entretanto, que médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido, de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que, desse modo, se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar aonde quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Talvez essa seja a frase mais importante desse estudo. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja. Os bons espíritos se afastando, talvez aquele médium esteja ali acompanhado de espíritos não tão bons assim, né? A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende como a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, como diferente do médico. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. E aí ele vai fazer a comparação dessa mediunidade com quem faz da sua profissão, por exemplo, a medicina, né? Então, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é o seu possuidor tirar partido. Então, médico, enfermeiro, quem trabalha com esse tipo de uma área da saúde, aquele talento foi adquirido pelo estudo e é lícito fazer dele a sua profissão e, como ele diz aqui, tirar partido, né? A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão, até porque, como ele falou antes, ela é fugidia, ela pode estar aqui hoje e amanhã não estar, e, né, você não pode, isso daí não pode, definitivamente, essa é a principal característica de não poder ser sua profissão, né? Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Então, aquele instrumento pode ser pronto pode estar pronto, aquele corpo pode ser um instrumento pronto para ser um médium, mas como não tem espírito mais comunicando ali, não tem a faculdade da mediunidade acontecendo. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante.
Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono, porque a comunicação não é do instrumento, né? Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância, que você está usando daquilo ali que não é seu. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Isso é um processo que ainda vai acontecer, esse avanço da mentalidade. A gente vai ampliar os 5 sentidos, é como se tirasse assim uma venda, a gente começasse a ver o todo de uma forma como não vemos hoje. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que, no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Então, todo mundo tem um certo grau de comunicabilidade com os espíritos, né, de mediunidade, todos temos aqueles insights, aquelas coisas que parece que veio do nada, mas essa tarefa definida da mediunidade, esse campo imenso de potencialidade psíquica vem para algumas pessoas, que são esses precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas, todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, tem ali um grau de sacrifício. Mesmo o médium sob excelente assistência espiritual não deve descurar-se da própria vigilância. Então, assim, a qualidade moral do médium, né? Lembrando sempre que é uma criatura humana sujeita, por isso, a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Ou seja, mesmo aquele médium que sabe que está ali acompanhando, mesmo Chico Xavier que sabe que estava acompanhado por Emmanuel, ele tem que estar sempre naquela questão do orai e vigiai. Essa vigilância tem que estar sempre, porque somos humanos, e mesmo o médium com maior grau de moralidade pode cair em pensamento e desejo inadequado, então é preciso estar atento. Devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Ao contrário do que a gente normalmente pensa, né? Quando a gente vê um médio, a gente tem essa sensação de que ele é um escolhido, que tem um dom, né? Ele é especial. E aqui ele está dizendo ao contrário, que eles são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Então, isso aqui é interessante lembrar, porque é como se, assim, quem não é médium escuta a mensagem, mas escuta naquele boca a boca que vem, né, no telefone sem fio. O médium não. O médium, ele escuta diretamente no ouvidinho dele, no pensamento dele, a mensagem que os espíritos querem passar. Então, aquela conexão ali é mais direta. Então, não é que ele seja um missionário, é que ele precisa ouvir a mensagem de forma mais forte. Então, quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. É como Chico Xavier dizia, né? Eu sou o cocô do cavalo, do bandido, sou cisco. Ele era ninguém, ele se colocava como ninguém, porque ele tinha noção dessa fragilidade e pequenez, né? Então, assim podemos dizer que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Olha que coisa importante. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre como um fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. É como se ficasse com o ego tão inflado que aquela missão que antes seria tão redentora se perde, né? Em suma, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções,
cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, como fala a parábola, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Ou seja, estará, sem dúvida, trilhando o caminho que Jesus trilhou na ascensão para o bem e usar essa faculdade tão especial da melhor forma possível, que é com Jesus. Então, aqui ele traz as referências. Esse era o estudo de hoje, né, nessa mediunidade com Jesus, que traz até muito mais do que a gente só pensar nos médiuns como importante isso aqui, mesmo para quem não é, essa mensagem é importante da gente ter em mente, que mesmo que não sejamos médiums ostensivos com essa tarefa pré-determinada, nossa pequena mediunidade, os nossos pequenos insights no nosso dia a dia, é importante que a gente também caminhe com Jesus, seguindo esses passos, como ele fala aqui, de vigiar a própria vida, disciplinar nossas emoções, cultivar as virtudes cristãs e oferecer ao Senhor os talentos que por empréstimo nos foram confiados, independente de sermos médiuns ou não. Esse é o grande ensinamento desse dia de hoje. Então, agradeço demais a atenção. Pode deixar dúvidas, comentários, sugestões aqui embaixo, sempre que possível, logo que possível, já dou um retorno. Vamos seguir aqui com os nossos estudos. Estou à disposição sempre e até a próxima.